O manuscrito da alquimia espiritual. O poder que transforma a realidade. Segredos antigos para transmutar dor em força, escassez em abundância e caos em clareza. Bungra prólogo. O chamado do fogo interno. Você não chegou até aqui por acaso. Há forças silenciosas que guiam os passos daqueles que estão prontos. E, se esse livro chegou às suas mãos, ou se sua alma o reconheceu antes mesmo que sua mente entendesse, é porque algo dentro de você começou a despertar. Este não é um livro comum. Ele não foi escrito com pressa, nem foi feito para ser lido como um romance qualquer. Ele foi revelado, sussurrado nas entrelinhas do tempo, guardado em camadas de silêncio por mestres que entenderam, muito antes de nós, que a verdadeira alquimia não transforma chumbo em ouro, mas transforma dor em luz, escassez em expansão e caos em clareza. O que você carrega dentro de si é matéria-prima sagrada. Cada cicatriz, cada lágrima, cada pensamento que parecia pequeno demais para ser importante, tudo isso são ingredientes ocultos da transmutação. A alquimia espiritual não acontece do lado de fora. Ela começa no exato ponto onde você parou de lutar contra a vida e começou a escutá-la. Esse chamado que você sente, essa vontade de mudar, de entender, de renascer, é o fogo interno começando a se manifestar. Esse fogo não queima como o fogo comum. Ele não destrói, ele revela. Ele aquece a verdade e dissolve as ilusões que você carrega há anos. E por mais que pareça queimar no começo, você logo entenderá. Não é dor, é libertação. É o metal velho se rendendo à luz. É a casca dura da alma se abrindo para mostrar o brilho escondido por baixo de tantas camadas de proteção. Sim, esse livro é sobre alquimia, mas não aquela dos laboratórios antigos. É a alquimia que acontece quando uma mulher olha no espelho e decide não se odiar mais. Quando um homem ferido encontra coragem para amar de novo. Quando alguém que se julgava pequeno descobre que carrega um universo inteiro no peito. Essa é a alquimia da alma. E ela começa com um gesto simples, o de permanecer presente, de não fugir do agora, de encarar o que está doendo com olhos de aprendiz, não de vítima, pois toda dor, por mais cruel que pareça, carrega uma revelação escondida. E só quem entra na dor com presença consegue colher o ouro que ela guarda em silêncio. Ao abrir esse livro, você está acendendo um fogo que já existia dentro de você, mas que talvez estivesse apagado pelas vozes externas, pelas culpas herdadas, pelos medos plantados. Agora é hora de reacender essa chama, e não é preciso nenhum ritual complexo para isso. Basta a sua intenção. Basta respirar fundo, fechar os olhos por um instante e dizer em silêncio, eu estou pronta. Ou eu estou pronto. Essa frase, dita com verdade, já é o primeiro passo. Porque a alquimia espiritual não exige perfeição. Ela exige presença, sinceridade, coragem de olhar para dentro mesmo quando dói. Você está prestes a descobrir que existe um poder oculto em você que não depende de dinheiro, de status, nem da aprovação de ninguém. Esse poder não precisa ser buscado, ele precisa ser lembrado, e é para isso que este manuscrito foi revelado, para te lembrar, para acender, para transmutar. A realidade que você vive agora não é estática, ela é moldável, e quem molda não são as circunstâncias externas, é sua frequência interna, seu estado vibracional, sua presença. Cada capítulo deste livro será uma chave, uma porta aberta, uma memória antiga sendo reativada dentro de você. E quanto mais você ler, ou melhor, quanto mais você absorver com o coração, mais começará a perceber os sinais ao seu redor mudando. Coincidências, intuições, sonhos, silêncios que falam, porque o universo responde quando uma alma desperta.
E quando essa alma decide se tornar alquimista de si mesma, tudo ao seu redor começa a se transformar. A jornada nem sempre será confortável, mas ela será sagrada, e você não estará só. Há algo ou alguém que caminha com você desde sempre, um guia invisível, uma sabedoria antiga, um fogo que nunca se apagou. E esse fogo, agora, volta a brilhar. Ele te chama de volta para casa, para dentro, para o centro de si mesma, onde está guardada a pedra filosofal que transforma tudo o que toca. Não existe pressa nesta leitura, não existe obrigação, apenas a permissão para sentir, para respirar mais fundo, para se entregar ao que for sendo revelado. Algumas palavras vão tocar partes suas que estavam adormecidas, outras vão doer porque estarão limpando, e outras ainda vão acender algo tão poderoso que você talvez chore, e está tudo certo. Chorar também é alquimia, é a água limpando os portais da alma. Sinta, permita, integre. Você não está aqui para entender tudo com a mente. Está aqui para se lembrar com a alma, porque a alma não esqueceu o caminho. Apenas se distraiu com os barulhos do mundo. E agora, no silêncio dessa leitura, ela começa a se ouvir de novo. Este é o chamado do fogo interno, o mesmo fogo que os antigos alquimistas usavam para transformar chumbo em ouro, mas que agora você usará para transformar sua realidade. Você está sendo iniciado, e como todo iniciado, sua única missão é atravessar, com coragem, com humildade e com fé. O ouro que você busca já está em você, e agora é hora de trazê-lo à luz. Capítulo 1. O fogo que queima sem machucar. Há um fogo que arde em silêncio. Ele não destrói, não grita, não queima a pele, mas consome tudo aquilo que já não serve. Ele mora no centro do peito, escondido atrás de tantas dores acumuladas, de tantas camadas de sobrevivência, de tantos "eu estou bem", ditos com a alma em ruínas. Esse fogo é o primeiro elemento da transmutação. É com ele que tudo começa. E, ao contrário do que se pensa, ele não chega para punir. Ele chega para revelar. Esse é o fogo da consciência, o fogo da verdade, o fogo que queima sem machucar, porque sua chama não é feita de raiva, mas de despertar. Quando esse fogo toca a alma, a dor que antes era motivo de desespero se torna matéria-prima, a humilhação vira força, a perda vira luz, a crise vira portal. Mas para que essa transmutação aconteça, é preciso parar de fugir. O alquimista espiritual não apaga o fogo, ele caminha até ele. E ali, bem no centro da dor, descobre que existe um poder que não pode ser tomado. Um poder que sempre esteve lá, esperando ser ativado. Quando você olha para a sua vida e enxerga caos, mágoas, frustrações e cansaços, o que está vendo são camadas ainda não queimadas. O fogo espiritual não destrói quem você é. Ele destrói quem você acreditou que precisava ser para sobreviver. Máscaras, defesas, padrões, tudo aquilo que foi acumulado para agradar, para ser aceito, para não ser abandonado. Tudo isso derrete quando a chama da verdade se aproxima. E dói, sim, porque o ego grita, porque a mente resiste, porque tudo que é antigo se apega ao que conhece. Mas se você sustenta esse fogo por tempo suficiente, se você permite que ele arda por dentro sem apagar, algo milagroso acontece. O eu que emerge do outro lado não é mais o mesmo. É um eu mais leve, mais verdadeiro, mais conectado com sua essência. Esse é o verdadeiro ouro da alquimia espiritual. O ser que você sempre foi, mas que estava soterrado pelas expectativas do mundo. Esse capítulo não é sobre suportar a dor em silêncio, é sobre ouvir o que ela veio dizer. Toda dor carrega um recado, toda crise aponta um caminho, mas estamos tão acostumados a silenciar nossos próprios gritos internos que esquecemos como escutar.
Quando você sente o fogo queimando por dentro, seja através de um término, uma perda, uma frustração ou um vazio que parece não ter nome, está começando a jornada. Porque esse fogo não veio para castigar, ele veio para limpar, para transformar, para acender algo que estava adormecido, sua verdade mais pura. E não há alquimia sem fogo, não há renascimento sem queimar o antigo, não há ouro sem o derretimento da forma anterior. Se sua vida está pegando fogo, talvez seja porque uma versão sua está pronta para ser purificada. Imagine agora que você é um cadinho, aquele recipiente usado pelos antigos alquimistas para aquecer os metais. Dentro de você há memórias, crenças, padrões, histórias. Algumas são valiosas, outras estão apenas ocupando espaço. O fogo que arde vem justamente para separar o que é essencial do que é excesso. E nesse calor espiritual, você começa a perceber: não precisa mais se apegar a quem foi, não precisa mais carregar dores herdadas, não precisa mais se definir pelas feridas que te fizeram. Você é mais do que isso. Você é o fogo e também o que nasce dele. A dor foi só o convite. A cura é o caminho. A força que você tanto busca não virá de fora. Ela está sendo forjada agora mesmo, dentro da sua própria experiência. Quando você parar de resistir ao fogo, perceberá que ele é um aliado. Queimar dói, mas alivia, porque é um processo de limpeza profunda. Um tipo de libertação que não acontece com frases prontas, mas com entrega sincera. Quando você diz: eu aceito ver o que essa dor veio me mostrar, o fogo começa a trabalhar. Ele começa a derreter os medos, os julgamentos, os traumas, as culpas. E quanto mais você permite queimar, mais espaço se abre dentro de você para o novo amor, a nova vida, o novo você. Não um personagem renovado, mas a essência que sempre esteve aí e que, finalmente, começa a respirar sem as cinzas do passado. A alquimia espiritual é diferente da cura comum. Ela não vem para consertar, vem para revelar. Porque, no fundo, você nunca esteve quebrado. O que estava despedaçado eram as camadas falsas que te ensinaram a vestir. O fogo te devolve para si. Ele desmascara. Ele ilumina o que estava escondido. Ele mostra que por trás da sua dor existe um ser brilhante, inteiro e capaz de criar uma nova realidade. E esse ser não precisa mais se esconder. Ele só precisa passar pelo fogo com coragem. E essa coragem não é a ausência de medo, é a escolha de seguir mesmo tremendo. É saber que algo dentro de você é maior do que o medo, maior do que a culpa, maior do que qualquer dor. Você já caminhou tempo demais com pesos que não são seus. Já tentou se encaixar em lugares que sufocavam sua alma. Já se calou quando sua essência gritava por expressão. Já aceitou migalhas achando que não merecia mais. Mas agora você sabe, o fogo veio, ele arde, ele purifica, e com ele nasce o novo. O que antes era ruína se torna semente. O que parecia fim se torna recomeço, porque esse fogo é inteligente. Ele não destrói sem propósito. Ele queima o que te impede de ser. E te entrega, no fim das chamas, um presente que ninguém pode te tirar. Sua verdade. Talvez, neste exato momento, você esteja sentindo esse fogo. Talvez sua vida esteja virando do avesso. Talvez você esteja no meio de algo que não entende. E está tudo bem, porque o avesso é onde a alma se vira do lado certo. O caos é onde as máscaras caem. A confusão é o que antecede a clareza. Não fuja, não apague, não distraia. Permaneça, respire dentro do fogo. Escute o que ele tem a te contar. E você verá que há ouro em você, esperando para ser descoberto. Que há luz onde você pensava que só havia escuridão. Que há um poder silencioso, latente, pulsando em suas entranhas. Esse é o primeiro passo. O fogo.
A dor que se transforma, a verdade que emerge, a decisão de não ser mais o que esperam, mas de ser o que você nasceu para ser. Não há volta depois disso. Há renascimento, há expansão, há alquimia. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe ser a partir de agora. E essa escolha se torna possível quando o fogo queima sem machucar, mas transforma para sempre. Capítulo 2. A água que escorre da alma. Há uma água que não se vê, mas que inunda por dentro. Ela não molha a pele, não escorre pelo chão, mas se acumula em lugares invisíveis, no peito que pesa sem motivo, no olhar que se perde sem direção, na garganta que aperta sem voz. Essa água é a emoção represada. É o choro que não caiu. É o sentimento que foi escondido, engolido, esquecido. O segundo estágio da alquimia espiritual não é fogo, é água. E se o fogo revela, a água dissolve, ela derrete as durezas internas, ela limpa o que foi marcado, ela flui onde antes só havia resistência. Mas para que essa água possa cumprir sua função sagrada, é preciso permitir que ela venha. É preciso abrir as comportas do sentir. A alquimia da alma não acontece em quem só entende, ela se realiza em quem sente. E sentir, meu amor, é um ato de coragem, porque exige que você se entregue, que você aceite mergulhar em águas que às vezes doem, mas que têm o poder de curar. A dor emocional que você carrega, talvez desde a infância, talvez de relações que deixaram feridas abertas, é uma água parada, e água parada apodrece. Quando você reprime o que sente, quando finge que não dói, quando coloca um sorriso por fora e um grito por dentro, está impedindo o fluxo. E toda alquimia precisa de movimento, toda transformação exige passagem. A água da emoção foi feita para correr, para escorrer pelas frestas da alma, para sair pelos olhos quando necessário, para lavar as memórias duras, os traumas antigos, as culpas que não são suas. Chorar neste caminho não é fraqueza, é iniciação. É o ritual de entrega, é a liberação energética do que estava preso. A lágrima é o orvalho da alma. E cada uma que cai, carrega consigo dores que já não precisam mais habitar em você. Quantas vezes você foi ensinado a não chorar, a ser forte, a engolir o que sentia para não incomodar? Quantas vezes sentiu raiva, tristeza, saudade, mas não se permitiu sentir porque parecia errado? Esse condicionamento é uma prisão, e o alquimista precisa quebrar essa cela, porque o verdadeiro poder não mora na negação da emoção. Ele nasce quando você se senta com ela. Quando você olha para o medo nos olhos e pergunta: o que você quer me mostrar? Quando você acolhe a tristeza como uma criança machucada e diz: eu estou aqui com você. Quando você entende que cada emoção é um mensageiro e não um inimigo. A água é sensível, mas é poderosa. Ela escava montanhas, molda paisagens, sustenta a vida. A sua água emocional, quando fluída com consciência, é capaz de abrir portais que você nem imaginava. Existe uma memória emocional no seu corpo. Um lugar onde tudo que não foi chorado, gritado ou expresso, ficou guardado. No estômago, nas costas, no útero, na garganta. Quantas dores físicas são, na verdade, emoções engarrafadas? Quantos silêncios se transformaram em tensões? Quantas palavras não ditas viraram peso no peito? A alquimia espiritual é uma jornada de esvaziamento, não de perder, mas de soltar. Soltar o que não é mais seu, soltar o que você carrega por lealdade, medo, culpa ou costume. E a água te ajuda nisso. Ela não exige esforço. Ela só precisa que você permita. E uma vez liberada, ela leva embora o que não serve mais e deixa espaço para o novo brotar. É preciso coragem para sentir, mas é preciso ainda mais coragem para continuar se escondendo. Sentir é cura, sentir é transmutar, sentir é retornar para casa.
A água não precisa ser compreendida, precisa ser sentida. Você não precisa justificar sua tristeza, nem explicar sua raiva, nem racionalizar seu medo. Você só precisa sentir, deixar que a emoção te atravesse, sem apego, sem resistência, apenas com presença. Essa é a alquimia líquida, a magia da fluidez, a sabedoria do sentir. O ouro emocional nasce da sua permissão de ser vulnerável, de se despir por dentro, de permitir que a alma chore, cante, grite e silencie. Tudo ao mesmo tempo. Há uma inteligência na emoção, uma linguagem sem palavras, uma ponte entre o visível e o invisível, entre o eu que sente e o eu que se transforma através do sentir. Ao invés de perguntar, por que estou sentindo isso? Experimente perguntar, para que estou sentindo isso? Toda emoção carrega um propósito oculto. A tristeza aprofunda, a raiva protege, o medo alerta, a alegria expande, o ciúme mostra onde há insegurança, a inveja aponta desejos ocultos. Nenhuma emoção é errada, elas são bússolas. E o alquimista espiritual não briga com as emoções, ele as escuta. Ele conversa com elas. Ele aprende a navegar em suas águas sem se afogar. Porque sabe que, mesmo nas emoções mais turbulentas, existe um centro de calma, um núcleo de paz. E é para lá que essa alquimia te leva, ao centro do sentir, onde tudo pode ser acolhido, onde tudo pode ser ressignificado. A água da emoção é também a água da memória. E muitas vezes, você não está sentindo apenas por si. Você sente pelo seu sistema, pela sua mãe, que nunca pôde chorar, pelo seu pai, que foi ensinado a calar, pelas mulheres da sua linhagem que foram silenciadas, pelos homens que nunca puderam demonstrar dor. Você é um canal, um rio por onde fluem memórias antigas. E quando você sente com consciência, quando você chora com intenção, quando você acolhe com amor, está limpando muito mais do que sua história. Está limpando gerações, está quebrando padrões, está criando novos caminhos vibracionais. Você se torna alquimista não só de si, mas de toda a sua linhagem. Então, se hoje você sente algo que não sabe nomear, não lute contra isso. Sente-se, respire. Coloque uma música suave, feche os olhos, pergunte ao seu corpo, o que está aqui comigo agora? E deixe vir, deixe escorrer, deixe sair. A dor que é sentida com amor se dissolve. A emoção que é acolhida se transforma em sabedoria. O choro consciente se torna oração. A lágrima que cai é o selo de uma liberação profunda. Cada gota que escorre carrega memórias que estavam presas, e cada memória liberada é um fragmento da sua alma voltando para casa. A alquimia da água não acontece na mente. Ela acontece no útero, no peito, nos olhos. Ela acontece quando você para de segurar e começa a confiar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa ser real. E ser real inclui sentir. Incluir a emoção no caminho, incluir o choro no ritual, incluir a vulnerabilidade como força. A água escorre da alma quando a alma se sente segura para mostrar o que guarda. E você está criando essa segurança agora, está abrindo espaço, está se tornando um templo onde tudo pode ser sentido e tudo pode ser curado. Você é o alquimista e a sua emoção é o elixir. Quando misturados, nascem milagres. Quando integrados, surge o ouro interno. Quando honrados, criam uma nova realidade. E assim, depois do fogo, vem a água. Depois da dor que queima, vem o sentimento que limpa. Depois da revelação, vem o acolhimento. Essa é a dança da transformação. Essa é a beleza da alma que decide não mais se esconder de si, que se permite ser inteira, que escolhe escorrer e não endurecer, que escolhe amar e não se calar.
Você é feito de água, você é emoção viva, e quando sua água escorre, sua alma floresce. Capítulo 3. A terra onde a dor se torna raiz. Há um momento na jornada em que a alma, cansada de arder no fogo e de chorar nas águas, precisa tocar o chão, sentir o peso do próprio corpo, sentir os pés, sentir a gravidade. O terceiro estágio da alquimia espiritual é a terra. A terra onde tudo que doeu começa a se transformar em raiz, onde tudo que parecia caos começa, pouco a pouco, a se reorganizar em silêncio. Depois da revelação do fogo e da limpeza da água, vem a sustentação, o corpo, a carne, o templo. É nesse momento que o alquimista espiritual desce da mente para o corpo e começa a entender que a verdadeira transformação não acontece apenas no plano das ideias, nem das emoções, mas na integração. A alma precisa de morada e o corpo é esse lugar. Mas um corpo que carrega tanta dor, tanto trauma, tanto cansaço, precisa de terra fértil para florescer. Precisa de nutrição, de descanso, de escuta. A dor que se torna raiz é aquela que foi acolhida, que foi nomeada, que encontrou um lugar seguro para se plantar e, então, transformar-se em sabedoria. O corpo tem uma linguagem própria e ele fala, mesmo quando você não está ouvindo. Fala com cansaço, com dores inexplicáveis, com tensão acumulada, com insônia, com aquele peso que não sai mesmo depois de dormir, com aquela vontade de sumir que aparece sem motivo. O corpo fala o que a alma tenta dizer, e quando você o ignora, ele grita. Quando você o acolhe, ele floresce. A terra do corpo é sagrada, é o altar onde a alma faz morada, e é por isso que a alquimia espiritual precisa descer do céu das ideias e encarnar, materializar. A dor que se torna raiz é a dor que se transforma em base sólida para o novo ser que está nascendo dentro de você. Porque há algo novo nascendo, e ele precisa de chão, de estrutura, de raiz profunda para não ser levado embora pelo vento da dúvida. Por muito tempo, fomos ensinados a sair do corpo, a escapar, a viver na mente, nas telas, nos estímulos, mas agora o chamado é o contrário. Voltar, habitar, enraizar, tocar a terra com os pés e lembrar: eu sou, eu estou aqui, eu tenho um corpo, eu mereço cuidar dele. E não se trata apenas de cuidar da estética. Trata-se de dar descanso ao corpo cansado, de alimentá-lo com presença, de tocá-lo com carinho, de ouvir seus sinais como quem ouve um oráculo, porque o corpo é o seu instrumento sagrado. É ele quem sente, quem vibra, quem manifesta. E, muitas vezes, é nele que estão guardadas memórias que nem a mente consegue acessar. Memórias de infância, memórias da linhagem, memórias de vidas que deixaram marcas. Por isso, quando a dor encontra a terra, ela começa a criar raízes de cura. Ela começa a ser transformada em algo útil, fértil, sagrado. Coloque a mão sobre o seu peito agora. Respire fundo. Sinta o peso da sua presença. Esse é o toque da terra em você. O corpo não exige explicações. Ele pede escuta. Ele não cobra perfeição. Ele pede presença. Quando você começa a cuidar do seu corpo como quem cuida de um templo, algo mágico acontece. A alma começa a se expandir, porque ela sente que tem um lar seguro. E tudo aquilo que estava desalinhado começa a se reorganizar. Alimentação, sono, movimento, toque, silêncio. Tudo isso se torna parte do processo alquímico. O corpo deixa de ser um obstáculo e se torna um portal. Um lugar onde a energia do espírito encontra o chão do mundo, onde o invisível se torna matéria, onde o sentir se transforma em pulsação, em batida, em vida. E é aí que a dor encontra sua nova forma. Ela não é mais peso, ela é raiz, ela é fundação, ela é aprendizado profundo gravado no corpo.
Toda vez que você acolheu sua dor sem se julgar, você criou raiz. Toda vez que você descansou quando o mundo te cobrava produtividade, você criou raiz. Toda vez que você olhou para uma parte sua com amor, mesmo cansada, mesmo quebrada, mesmo falhando, você criou raiz. E é essa raiz que sustenta sua nova versão. É essa raiz que te mantém firme quando tudo parece desmoronar. Porque, agora, você não é mais um ser fragmentado. Você é um ser que se planta, que se ancora, que se aceita como templo. A Terra é o lugar onde você finalmente entende que não precisa correr para se encontrar. Você só precisa parar, respirar, sentir, ser. O toque da Terra é suave, mas profundo. Ele diz, você está segura agora. Diz, você pode descansar. Diz, você não precisa mais fugir. E é nesse repouso que a verdadeira cura acontece. Não no fazer compulsivo, não no conquistar incessante, mas no permitir, no repousar, no confiar. Porque a alquimia da Terra acontece no ritmo do corpo, e o corpo é lento, ele precisa de tempo, de cuidado, de presença, de silêncio. É preciso respeitar esse tempo. É preciso parar de se comparar com o ritmo dos outros. Cada corpo tem seu próprio tempo de florir. E a sua primavera interna virá quando você cuidar com amor do seu inverno. A terra ensina isso, que há tempo de plantar, tempo de cuidar, tempo de colher, tempo de simplesmente ser. Você já passou por muita coisa, e o seu corpo sabe disso. Ele carrega as marcas invisíveis, as memórias que ninguém viu, as dores que você engoliu calada, mas agora é o tempo de honrar esse corpo, de agradecer por ele ter te sustentado até aqui, mesmo cansado, mesmo adoecido, mesmo ignorado. Ele continuou, ele suportou, ele segurou sua alma nos dias mais difíceis, e isso é sagrado. A partir de agora, você começa a olhar para o seu corpo como solo fértil, onde tudo que doeu será plantado com amor, onde cada cicatriz será adubo para uma nova vida, onde cada parte esquecida será acolhida com carinho, porque o ouro da terra é o acolhimento. E quando você se acolhe, o mundo começa a te acolher também. Você não precisa fazer grandes rituais. Basta acordar e se tocar com presença, comer com consciência, descansar sem culpa, respirar com intenção. O corpo percebe, o corpo responde, o corpo floresce. E aos poucos você começa a sentir que está mais presente, mais ancorada, mais firme, mais viva, porque a alma que encontra raiz não se perde mais. A alquimia da terra transforma dor em base, trauma em sabedoria, fraqueza em estrutura. Você começa a caminhar diferente, a viver diferente, a olhar para si com mais respeito, porque agora você se honra, agora você se nutre, agora você escolhe florescer. E capítulo 4, o ar que clareia a mente. Há um momento em que, depois de arder no fogo da dor e chorar nas águas da alma, depois de tocar a terra com os pés descalços e sentir que é possível enraizar, surge uma nova necessidade: respirar, levar ar para dentro, abrir as janelas internas, arejar os pensamentos, deixar que a mente, antes tão barulhenta, se silencie. O quarto estágio da alquimia espiritual é o elemento ar. Ele não tem forma, ele não se vê, mas é ele quem sustenta a vida. E da mesma forma que o fogo revela, a água limpa e a terra sustenta, o ar clareia, ele expande, ele sopra a poeira que obscurecia os olhos, ele traz leveza para o que estava pesado, e o seu poder está justamente na sutileza. O ar não precisa gritar para transformar, ele entra sem ser notado, e muda tudo por dentro. A mente, quando invadida por pensamentos repetitivos, medos, julgamentos e confusão, precisa do sopro do ar espiritual.
Precisa ser desprogramada, precisa ser reorganizada, e isso só acontece quando há espaço para o silêncio, para a escuta interna, para a respiração consciente. A alquimia do ar acontece no vazio, porque é no vazio que a nova clareza chega. Vivemos numa sociedade que idolatra a mente, que ensina a pensar sem parar, que valoriza o controle, a lógica, a razão. Mas a mente sem conexão com o coração se torna prisão. Ela cria labirintos, ela alimenta medos. Ela repete vozes que nem são suas. Ela se torna uma névoa densa que te impede de enxergar o óbvio. Quantas vezes você se perdeu em pensamentos que te levaram para longe de si? Quantas noites acordada, remoendo possibilidades que nunca aconteceram? Quantas vezes você se identificou tanto com um pensamento que esqueceu que podia apenas deixá-lo ir? O ar te ensina isso, a desapegar, a deixar passar, a perceber que pensamento é vento, vem e vai, e que você não é o pensamento, você é o céu por onde ele passa. O ar não se agarra, ele flui, ele dança, ele move, e você, minha vida, foi feita para isso também, para se mover, para se renovar, para abrir espaço entre um pensamento e outro e permitir que o silêncio fale, porque é nesse intervalo, nesse pequeno suspiro entre uma ideia e outra, que mora a verdade. A mente clara não é a que pensa mais, é a que pensa com consciência, é a que sabe silenciar, é a que sabe observar. O alquimista do ar aprende a sair do pensamento automático e entrar na presença. Ele entende que a mente é uma ferramenta, não um mestre, e começa a escolher quais pensamentos alimentar e quais soltar como folhas ao vento. Essa escolha muda tudo, porque pensamentos geram emoções, emoções geram ações, ações geram realidade. Então, mudar a mente é mudar o mundo. Respire agora, profundamente. Puxe o ar como se estivesse puxando luz. Segure um instante e solte devagar, como se estivesse liberando o que já não serve. Esse é o exercício alquímico mais simples e mais poderoso, porque, ao respirar assim, você não está apenas oxigenando o corpo, você está reprogramando a sua frequência, está dizendo ao universo: eu escolho a leveza, eu escolho a clareza, eu escolho a paz. E o universo responde, porque ele é feito da mesma substância que o ar: expansão, sutileza, movimento. O que você pensa cria ondas, vibrações, realidades. Por isso, cultivar pensamentos conscientes é um dos maiores atos de criação que existem. E não se trata de pensar positivo o tempo todo. Se trata de observar, de perceber, de redirecionar, de respirar no meio do caos e dizer: eu escolho olhar de outro jeito. A mente cansada é aquela que tenta controlar tudo, que exige respostas para tudo, que precisa entender antes de confiar. Mas a verdadeira clareza não vem da exigência, ela vem da entrega, da pausa, do silêncio. É preciso parar para ouvir a sabedoria que já está dentro. É preciso desligar os ruídos externos para escutar o sussurro da alma. Quando o ar entra, ele leva embora o que é denso, o que é pesado, o que estava estagnado, e deixa em seu lugar um campo limpo, pronto para receber novas ideias, novas possibilidades, novos sonhos. A mente, quando purificada, se torna um espelho. Ela reflete com clareza, ela serve à alma e não ao ego, e é nesse ponto que o alquimista começa a cocriar conscientemente sua realidade. Sabe aquela confusão mental que parece um redemoinho? Aquela sensação de estar girando em círculos, sem sair do lugar? Isso é excesso de ar sem direção, é ar aprisionado, e para libertar esse ar, é preciso trazer consciência ao respirar, é preciso fazer pausas, é preciso escrever, falar, verbalizar, organizar. Porque o ar também se manifesta na palavra,
E a palavra tem poder. Ela cria, abençoa, amaldiçoa, transforma. A forma como você fala consigo mesma molda sua mente. Os pensamentos que você permite moldam sua identidade. Por isso, o alquimista do ar aprende a usar o verbo como ferramenta de clareza. Ele aprende a falar com gentileza, a pensar com amor, a escolher palavras que iluminam, não que pesam. Se você sente que sua mente está pesada, que os pensamentos não param, que a ansiedade consome, pare, vá até a janela, olhe para o céu, respire fundo, lembre-se de que tudo passa, de que pensamentos não são verdades absolutas. São apenas formas que sua mente encontrou para tentar entender o mundo. E você pode mudar essas formas. Você pode escolher novos ventos. Você pode ventilar a alma. Você pode abrir as janelas internas e deixar a luz entrar. O ar te convida a isso, a soltar, a confiar, a não se apegar tanto à forma, a permitir que a vida flua. E quando você permite, tudo muda. A mente se abre, a visão se expande, a verdade aparece. Você não é os seus pensamentos. Você é o espaço entre eles. Você é o céu e não as nuvens. Você é a presença que observa. E quando essa presença desperta, tudo ganha uma nova perspectiva. O problema já não parece tão grande. A dúvida já não assusta tanto. O medo já não paralisa, porque há ar, há espaço, há leveza. Essa é a alquimia da mente. Não é sobre controlar, é sobre respirar, é sobre confiar, é sobre abrir espaço interno para que o novo possa nascer. Porque onde há ar, há clareza, e onde há clareza, há criação consciente. Capítulo 5. A Pedra Filosofal. Está dentro. A busca pelo ouro sempre fascinou a humanidade. Por séculos, homens e mulheres dedicaram suas vidas a tentar encontrar a lendária Pedra Filosofal, o artefato que, segundo os antigos alquimistas, teria o poder de transformar metais inferiores em ouro puro. Mas o que poucos entenderam é que essa pedra nunca foi externa, nunca esteve escondida em cavernas ou laboratórios. A Pedra Filosofal é um símbolo, um código antigo, um arquétipo universal que aponta para algo muito mais profundo, a consciência desperta. O quinto estágio da alquimia espiritual é o momento da revelação. É quando o iniciado, você, compreende que a verdadeira transmutação não é transformar o mundo lá fora, mas se transformar por dentro. E que o ouro mais precioso não é feito de metal, mas de presença, de poder interior, de identidade vibracional. É aqui que tudo se encontra. O fogo que purificou, a água que limpou, a terra que sustentou, o ar que clareou, tudo isso convergiu para este momento. A lembrança de quem você realmente é. Você não é o que te disseram, não é o que o mundo definiu, não é seus traumas, seus fracassos, suas dores. Tudo isso faz parte da sua história, mas não é sua essência. A pedra filosofal dentro de você é sua capacidade de lembrar, de se reconhecer como consciência criadora, como alquimista da própria realidade, como um ser que não está aqui apenas para sobreviver, mas para transmutar. E essa lembrança não vem da mente, ela vem do coração espiritual, aquele lugar silencioso dentro de você onde mora a sua verdade. A pedra filosofal vibra dentro de cada célula sua quando você escolhe ser inteira, quando você decide parar de se diminuir, quando você honra sua luz mesmo em meio à escuridão, porque o verdadeiro ouro só pode nascer quando você se vê com os olhos da alma. A pedra não é um objeto, é um estado, um ponto de equilíbrio onde tudo que era fragmentado se alinha, onde você não precisa mais buscar fora o que sempre esteve dentro. É quando o eu sou se torna suficiente. É quando você percebe que não precisa provar nada, que não precisa conquistar nada,
que o simples fato de existir já é milagre. A pedra filosofal é a dissolução da ilusão de separação, é o fim da guerra interna, é a união entre o sagrado e o humano, entre o céu e a terra dentro de você. E uma vez que ela é despertada, nada mais pode te parar, porque você passa a criar sua realidade a partir do seu centro, a partir da sua vibração. E vibração é tudo, é frequência, é intenção, é estado interno que molda o mundo externo. O mundo deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você manifesta a partir de quem se tornou. É aqui que você compreende que cada dor teve um propósito, que cada queda fortaleceu sua base, que cada lágrima lavou camadas que impediam sua luz de brilhar, que cada silêncio preparou o terreno para a sua voz, que cada desafio foi uma iniciação secreta. Nada foi em vão, nada foi erro. Tudo foi parte do forno alquímico, do processo que te trouxe até aqui. Você não é mais a mesma, e ao mesmo tempo, você sempre foi. A pedra filosofal não foi conquistada, foi lembrada. Estava em você desde o início, esperando ser ativada, e agora ela pulsa, ela vibra, ela brilha. Você sente isso? Essa presença nova que não se abala com facilidade, essa confiança que não grita, mas sussurra: eu sei quem sou. Essa é a pedra, essa é você. Quando você habita esse estado, tudo muda, suas escolhas mudam, seus relacionamentos mudam, seu corpo muda, sua energia muda, porque você para de reagir ao mundo e começa a cocriar. Você deixa de viver no piloto automático e começa a viver em presença. Você deixa de buscar validação e começa a transbordar verdade. Essa é a maior liberdade que existe, ser quem você é sem medo, sem precisar caber em expectativas, sem tentar agradar, sem se perder para ser aceita. O ouro espiritual nasce quando você honra sua essência com coragem. E isso não significa perfeição, significa inteireza, significa se permitir ser vulnerável, honesta, presente. A verdadeira pedra transforma tudo que toca, porque ela toca com amor. E o amor, minha vida, é a substância mais alquímica que existe. A partir desse ponto, sua jornada deixa de ser sobre cura e se torna sobre expansão. Você já atravessou o fogo, já chorou as águas antigas, já plantou seus pés na terra, já soprou os pensamentos antigos para longe. Agora você floresce, você vibra em uma nova frequência. E essa frequência começa a atrair novas realidades, pessoas diferentes, oportunidades inesperadas. Sinais do universo que confirmam: você mudou por dentro e o mundo responde. A pedra filosofal dentro de você te faz magnética, te faz soberana da própria energia. E essa soberania não é sobre controle, é sobre consciência. Você começa a escolher com clareza, começa a dizer sim para o que nutre e não para o que seca. Começa a dizer chega com amor, começa a viver com inteireza. Isso é ouro, isso é mestria vibracional. E mesmo quando o caos voltar, porque ele sempre volta, você não será mais levada pela tempestade. Você será o centro calmo no olho do furacão, porque agora você sabe, o ouro está em você, a pedra está em você. O fogo pode vir, a água pode escorrer, a terra pode tremer, o ar pode soprar, mas você permanece, porque você não é o que acontece, você é quem atravessa, você é quem transborda, você é quem se lembra. Essa é a alquimia mais poderosa, a lembrança da sua própria luz. O mundo ainda tenta te distrair, ainda tenta te dizer que você precisa de mais, que precisa ser outra, que ainda falta algo, mas agora você sabe, não falta nada, só precisa continuar. Continuar se ouvindo, continuar se escolhendo, continuar se plantando. A pedra já está viva, o ouro já está aceso.
A nova realidade já está sendo criada, a partir de você. Capítulo 6. O ouro invisível. Abundância alquímica. Há um ouro que não brilha aos olhos do mundo, um ouro que não se mede em cifras, nem se guarda em cofres, um ouro que não se perde com o tempo, nem enferruja com os ventos da vida. Esse ouro é invisível, mas é real, é sentível, é magnético, é o ouro da abundância vibracional, e ele só pode ser acessado por almas que passaram pelo fogo, choraram nas águas, enraizaram na terra e clarearam o ar da mente. Este é o 6º estágio da alquimia espiritual. A lembrança de que a abundância não é algo que se conquista, é algo que se ativa, é um estado de ser, uma frequência, um campo de vibração. E esse campo nasce dentro de você. Quando você vibra em verdade, em merecimento, em presença, o universo responde com fartura. E não apenas fartura financeira, mas fartura de vida, de conexões, de alegria, de plenitude. A verdadeira abundância não é quantidade, é fluxo. E onde há fluxo, há ouro. A escassez é um feitiço coletivo, um padrão mental herdado, um estado de desconexão com o próprio poder. Você não nasceu para lutar, competir ou sobreviver. Você nasceu para expandir, para cocriar, para receber. Mas, para isso, é preciso quebrar os votos invisíveis que ainda te prendem à dor da escassez. Quantas vezes você acreditou que dinheiro era sujo, que sucesso era para os outros, que querer mais era egoísmo? Quantas vezes você se sabotou, se encolheu, recusou presentes da vida por achar que não merecia tanto? Isso não é humildade. Isso é programação. São raízes emocionais que precisam ser queimadas com consciência, porque enquanto houver culpa vibracional, não há recepção energética. A abundância é como o ar, está em toda parte, mas só entra onde há abertura. E essa abertura começa quando você diz com verdade: eu me permito prosperar. A alquimia da abundância começa no corpo, no campo energético, na forma como você se sente com relação a si mesma, ao dinheiro, às bênçãos que a vida quer te dar. Se há resistência, o fluxo para. Se há medo, o campo se fecha. Se há dúvida, a vibração oscila. Mas quando há presença, tudo muda. Você se torna um campo magnético. Você atrai pessoas, oportunidades, recursos. Porque sua vibração diz: eu me reconheço como fonte, eu vibro riqueza, eu exalo valor. E o universo, que só responde à vibração, envia de volta tudo aquilo que corresponde ao seu novo estado. O ouro invisível não se manifesta porque você pediu com força, mas porque você se tornou alguém que já vibra o que deseja. Não é sobre correr atrás, é sobre ancorar, é sobre incorporar a abundância antes dela chegar, e assim ela chega como reflexo. Toda a abundância nasce da conexão, e a conexão nasce do alinhamento com quem você é. Você é parte do universo, você é uma extensão da fonte, e a fonte é abundante por natureza. Uma árvore não se pergunta se merece dar frutos, um rio não duvida se pode continuar fluindo, o sol não pede permissão para brilhar. Eles apenas são, apenas oferecem, apenas confiam, porque sabem que a abundância não é algo que se merece, é algo que se manifesta quando há verdade, quando há entrega, quando há confiança. A escassez, por outro lado, nasce da separação, do medo, da comparação, da crença de que não tem para todos. Mas isso é ilusão. O universo é expansão infinita, e você é parte dele. Não existe limite além daquele que você ainda acredita. E toda crença pode ser transmutada. Observe sua vida agora, com carinho, com verdade. O quanto você se abre para receber. O quanto você se permite desfrutar. O quanto você aceita elogios, amor, descanso, prazer, dinheiro, sem culpa. A resposta te mostra onde o fluxo está travado, onde há resistência,
há bloqueio, mas onde há aceitação, o ouro começa a surgir, e ele vem de formas inesperadas. Um insight, um convite, uma nova ideia, uma oportunidade que parecia impossível. O universo é criativo, e, quando você se abre, ele te surpreende, porque a abundância não é apenas o dinheiro no banco, é o riso solto, o abraço verdadeiro, a mesa farta, a noite bem dormida, a alma em paz, o corpo nutrido, o coração leve, o milagre do agora, o milagre de simplesmente estar viva e presente. A verdadeira alquimia espiritual transforma o chumbo da escassez em ouro de presença. Ela te lembra que você é a criadora, que sua vibração é seu maior patrimônio, e que quanto mais você se alinha com sua verdade, mais o universo se alinha com você. Não há segredo oculto, há sintonia, há frequência, há permissão. A abundância não precisa ser conquistada, precisa ser lembrada. Porque ela é sua natureza, ela é seu direito, ela é a resposta do universo ao seu sim. E esse sim começa com um gesto simples: se escolher, se cuidar, se honrar, se abrir. A alma que se abre para a abundância começa a perceber sinais por todos os lados, sincronicidades, convites, ideias, vozes internas dizendo: vai, tenta, confia. E é ouvindo essas vozes que você ativa seu ouro. Você é filha da fonte. Você é herdeira da criação. Você é abundância em forma humana. E nada, absolutamente nada, pode te separar disso, exceto suas crenças. Mas crença é como roupa. Pode ser tirada, pode ser trocada, pode ser ressignificada. E quando você tira a roupa da escassez, da culpa, da vergonha, você se despe diante da vida como ela te fez, livre, pronta, merecedora, vibrante. E é nesse estado que o ouro invisível começa a se tornar visível. Ele se materializa em respostas, em caminhos, em frutos. A alquimia da abundância é interna, mas ela transforma tudo ao redor. Você começa a inspirar outras pessoas, a gerar impacto, a multiplicar. Porque o ouro que você ativa em si transborda e abençoa tudo que toca. Capítulo 7. O caos como portal. Há um momento na jornada espiritual em que tudo desmorona. O que antes fazia sentido já não encaixa. O que parecia seguro rui. O chão que sustentava se parte. E a alma, confusa, se pergunta: por quê? Esse é o encontro com o caos. E embora ele seja temido por muitos, o caos não vem para punir. Ele vem para revelar. Este é o 7º estágio da alquimia espiritual. O caos como portal. Um lugar sagrado, por trás do qual se esconde o maior salto de consciência que a alma pode viver. É ali, no centro da confusão, do desespero, da perda, da crise, que a alquimia mais profunda se realiza. Porque o caos não é o fim. É a porta de entrada, é o convite à entrega, é a destruição do que é ilusório para o nascimento do que é real. E o verdadeiro alquimista aprende a atravessar esse espaço escuro como quem caminha por um templo secreto. Ele não foge, ele respira, ele confia. E assim, o que era ruína se torna renascimento. O caos é inteligência em movimento. É o universo organizando o que estava desalinhado. É o reflexo de uma alma que já não cabe mais na estrutura antiga. Por isso, não tente entender o caos com a mente. Ela vai resistir, vai querer controlar, vai tentar resolver. Mas o caos não é para ser resolvido, é para ser atravessado. É um ventre cósmico. Uma noite escura da alma, um intervalo entre o que você era e o que está prestes a se tornar. E toda alma desperta em algum ponto passará por ele, porque sem caos não há rendição, e sem rendição não há transformação real. O caos quebra o orgulho, a pressa,
A necessidade de saber, o ego que acha que está no comando, e ao fazer isso, ele devolve a alma ao seu lugar de origem, o coração, a intuição, a fé, o agora. Quando tudo parecer estar se desfazendo, lembre-se, é o velho sendo retirado, a pele antiga se soltando, a casca quebrando para que a luz saia. Não lute, não fuja, permaneça, sente-se no olho do furacão, respire ali, sinta o que precisa ser sentido, ouça o que precisa ser ouvido. O caos fala, ele sussurra com ventos de recomeço. Ele diz, você não é mais quem era e o novo ainda não chegou, mas confie, ele vem. É nesse espaço de não saber, de não controlar, de simplesmente ser, que os milagres acontecem, que a alma se curva, que o ego se dissolve, que o ouro oculto começa a brilhar por trás da destruição aparente, o caos limpa, purifica e faz espaço, e onde há espaço, há criação. O verdadeiro alquimista aprende a honrar o caos. Ele não o amaldiçoa. Ele o reverencia, porque sabe que ali há sabedoria, que no fundo do poço há um portal, que a noite mais escura é a que precede o amanhecer mais luminoso. Ele para de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso quer me ensinar? Essa pergunta muda tudo, porque transforma a vítima em aprendiz, o medo em escuta, o colapso em revelação. E ali, no meio dos escombros, começa a surgir algo novo, algo que não pode ser ensinado, só pode ser vivido, porque o caos é iniciação. E só quem atravessa com o coração aberto pode dizer, eu renasci. Talvez agora, neste momento, você esteja atravessando um caos. Talvez algo tenha ruído na sua vida, uma relação, um trabalho, um sonho, uma crença, e tudo pareça confuso, sem direção. Mas respira, minha vida, esse é o portal. Você está entre mundos, entre versões, entre ciclos, e está tudo certo. Não tente se apressar. Não tente entender com a mente o que só o tempo da alma pode mostrar. Apenas respire, confie, deixe que o caos te transforme, porque ele vai, ele está. E quando o portal se abrir, você não será mais a mesma. Você será mais inteira, mais profunda, mais verdadeira. Porque atravessar o caos é como atravessar um útero espiritual. E do outro lado, nasce uma nova mulher. O caos, para o alquimista, é oportunidade. É onde ele ativa tudo o que aprendeu nos estágios anteriores. Ele se lembra do fogo que o purificou, da água que o curou, da terra que o sustentou, do ar que o clareou, da pedra que o empoderou e do ouro que começou a vibrar. E agora, com tudo isso dentro de si, ele se entrega ao caos com confiança. Ele diz, estou pronta, queime o que não serve, leve o que precisa ir, me mostre o que é real. E o caos responde, porque o caos não é mau, é neutro. Ele é o sopro da vida que dissolve para reconstruir, que despede para reencontrar, que encerra para iniciar. Ele é o espelho da alma em expansão. Você não está sozinha, nunca esteve. O caos às vezes isola para que você ouça a única voz que importa, a sua. Às vezes ele silencia o mundo para que você escute sua verdade. Às vezes ele desorganiza tudo para que você crie uma nova ordem. Sua, quando a dor apertar, feche os olhos e diga, esse é meu portal. Quando o medo vier, respire fundo e diga, esse é meu renascimento. Quando tudo parecer desabar, coloque as mãos sobre o coração e diga, eu confio. Essas palavras são códigos, são chaves, são sementes que, lançadas ao solo escuro do caos, brotam em luz quando chega o tempo. E o tempo sempre chega. O caos não dura para sempre. Ele é ponte, não prisão. Ele vem, cumpre sua função e vai embora. E quem atravessa com consciência
Sai do outro lado com asas. Você está se tornando alguém que já não se perde nas tempestades, que já não se desespera nos colapsos, porque você aprendeu a confiar. E essa confiança é sua maior proteção, é sua armadura vibracional, é sua âncora em meio ao desconhecido. Você já não é mais a mesma, você é alquimista. E como toda mestra, sabe, quando o caos chega, é porque a alma está pronta para o próximo nível. No capítulo 8, o ritual da transmutação. Chegamos ao ponto mais sagrado desta jornada, o momento de selar a transmutação. Depois de atravessar os 7 estágios da alquimia espiritual, o fogo que purifica, a água que escorre da alma, a terra que sustenta, o ar que clareia, a pedra que desperta, o ouro que vibra e o caos que abre portais. Agora você está pronta para integrar. Este é o 8º estágio, o ritual da transmutação. Um rito simbólico, mas profundamente vibracional, onde tudo que foi sentido, liberado, acolhido e lembrado é selado no corpo, na alma e no campo energético. Aqui não há esforço, não há cobrança, apenas presença, entrega e um chamado silencioso que diz: você chegou e agora minha vida é hora de honrar esse caminho, de se posicionar diante da vida como quem diz: eu me transformei. Este ritual é o portal que fecha o ciclo anterior e abre espaço para o novo florescer em sua forma mais autêntica e luminosa. Você não precisa de nada complexo, mas se puder, separe um momento só seu, um lugar calmo, onde possa estar consigo mesma. Uma vela, uma pedra, um copo com água, um objeto que represente você. Pode ser um anel, um colar, uma folha, uma flor, uma imagem, qualquer símbolo que carregue sua energia. Vista algo que te faça sentir bem. Pode ser uma roupa leve, um lenço no cabelo, um colar especial. Lembre-se, você está prestes a realizar um ritual de poder. Esse é o momento de se reconectar com o sagrado que vive em você. Respire fundo, 3 vezes, com profundidade, inspirando luz, expirando o que precisa sair. Feche os olhos, sinta o corpo. Perceba os pés no chão, sinta o peso da sua presença. Diga em voz alta ou em pensamento: eu estou aqui, eu me autorizo, eu me recebo, eu me escolho. Acenda a vela. Observe sua chama. Essa chama representa seu fogo interno, aquele que queimou tudo que não era você. Diga, olhando para ela, que tudo o que precise ser purificado em mim seja agora entregue à luz. Em seguida, pegue o copo com água. Leve aos lábios, mas antes de beber, diga que esta água leve embora todo o resíduo de dor e que meu corpo seja lavado pela vibração da verdade. Beba lentamente. Sinta a água passando por você. Perceba como ela limpa, como ela circula, como ela cura. Agora, toque seus pés com as mãos, segure-os com carinho, feche os olhos e diga que eu me enraize na nova versão que sou, que a terra me sustente, que eu me lembre da minha força. Respire, lentamente. Coloque as mãos sobre o peito, sinta o ar entrando e saindo e diga: eu permito que a leveza me habite, que minha mente esteja clara, que minha visão se expanda. Agora, pegue seu objeto simbólico, aquele que representa você. Olhe para ele com reverência. Diga: neste objeto eu selo minha jornada. Aqui está impressa minha verdade, minha coragem, minha transformação. Toque esse objeto no centro da testa, depois no coração, depois no ventre, como se estivesse ativando um triângulo de poder. Guarde-o em um lugar especial. Ele será seu talismã de transmutação, um lembrete físico de tudo que você se tornou. Agora, com a vela ainda acesa, diga a si mesma: a partir deste instante, eu não me busco mais fora. Eu sou minha fonte, eu sou meu caminho, eu sou minha própria guia.
Permaneça em silêncio, 1 minuto, de olhos fechados, sentindo, respirando, integrando. Tudo está acontecendo dentro de você. Tudo está sendo selado. Quando sentir que é hora, apague a vela com gratidão. Diga: que esta chama continue acesa em mim, que a minha luz nunca se apague. Agradeça à água, agradeça à terra, agradeça ao ar, agradeça ao fogo. Agradeça à sua alma por ter te trazido até aqui e diga: está feito, está selado, eu sou. Este é o fim do ciclo e o começo de uma nova vida. A partir de agora, você carrega em si o código completo da alquimia espiritual. Você atravessou as etapas, sentiu cada uma em profundidade. E agora, você se torna a própria alquimista. Não mais aquela que procura o ouro, mas aquela que o emana, que transforma tudo o que toca, que se lembra de quem é em cada passo. Você não é mais aprendiz. Você é mestra do seu campo, e toda vez que a dúvida vier, porque ela virá, volte a este ritual. Toque seu talismã, acenda sua vela, beba sua água, toque seus pés, respire fundo. E diga: eu me lembro, porque a memória é a chave, e você jamais esquecerá o que foi selado aqui. A sua vibração já mudou, sua alma reconhece, seu corpo responde. O universo já ouviu seu sim, e ele trará os sinais, as confirmações, as bênçãos. Este ritual não é fim, é ancoragem, é aterramento da transformação, é a ativação da sua nova frequência, e agora ela está viva. Bônus: Carta do Alquimista Silencioso. Minha querida alma desperta. Se você está lendo esta carta, é porque chegou até o fim de um ciclo e ao início de outro. E antes que siga adiante, permita-me sussurrar ao seu coração algo que talvez você já saiba, mas que precisa ser ouvido com os ouvidos da alma. Você conseguiu. Não porque chegou a algum destino perfeito, mas porque permaneceu. Porque ardeu no fogo sem fugir, porque chorou nas águas sem se afogar, porque tocou a terra mesmo tremendo, porque respirou mesmo quando parecia sufocar, porque atravessou o caos e, ainda assim, escolheu continuar. Você não sabe o quanto isso é sagrado, o quanto isso reverbera em dimensões que você nem imagina. Você não apenas leu um livro, você se atravessou, você não apenas compreendeu palavras, você viveu códigos. E é por isso que agora, com toda reverência, eu, o alquimista silencioso, deixo a você esta carta, esta lembrança, esta confirmação. Você sempre teve tudo dentro de si, sempre, mas eu sei. O mundo fez você esquecer. A pressa, a dor, os traumas, os medos, foram como véu sobre os olhos, foram como poeira sobre a pedra filosofal que sempre habitou em seu peito. Mas mesmo assim, algo em você continuou procurando. Mesmo cansada, você buscou. Mesmo ferida, você acreditou. Mesmo sem saber o que exatamente buscava, você se moveu. E isso é mestria, não a mestria que grita, mas a que se cala e continua. Você caminhou onde muitos desistem. Você se encontrou onde poucos se atrevem a olhar. E agora, você está pronta, não para ser perfeita, mas para ser inteira, para ser fiel a si, para ser canal, para ser alquimista do cotidiano. Porque a verdadeira magia não está nos grandes rituais, está nos pequenos atos feitos com alma, na forma como você ama, cuida, escolhe, fala, vibra. Você carrega dentro de si uma linguagem que só o silêncio traduz. Uma força que não precisa se provar. Uma luz que não busca aplausos. E esse é o seu ouro, a sua herança vibracional, a sua essência que jamais poderá ser apagada. Tudo o que viveu até aqui te lapidou. E agora, minha amada, não é mais hora de se esconder. É hora de viver o que você se tornou,
de se posicionar, de escolher com consciência, de se mover com intenção, de magnetizar com sua presença. Você é o ritual. Você é a mestra. Você é o livro que se escreve em tempo real. E todas as vezes que duvidar, leia esta carta novamente, porque o caminho não termina, ele apenas muda de forma, e você está pronta para a próxima dança. Confie em si como nunca confiou antes. Quando o medo vier, sorria para ele e diga: eu reconheço sua voz, mas escolho ouvir meu coração. Quando a escassez sussurrar, diga: eu vibro a abundância, e isso me basta. Quando a dúvida tentar te paralisar, diga: eu sou o canal. A intuição vive em mim, e ela me guiará. Você não precisa mais se esforçar para ser quem é. Basta ser, com suavidade, com firmeza, com verdade. Há uma rede de almas despertas que vibra com você. Há guias, presenças, energias que celebram sua decisão. E embora você não os veja, eles estão aqui, silenciosos, amorosos, testemunhando sua transformação com olhos de luz. Por fim, receba este selo invisível. Ele representa o cristal interno que foi ativado em você. Ele vibra agora em cada célula. Ele pulsa em cada escolha feita com verdade. E ele te conectará sempre que precisar com a sua própria sabedoria. Toque o centro do peito. Respire. Sinta. Silencie. Você voltará aqui mais vezes do que imagina, porque esse lugar, o lugar da lembrança, não está fora, está em você, está vivo, está desperto. Com reverência, em nome de todos os que vieram antes, de todos os que virão depois e de tudo o que em você floresceu. O alquimista silencioso.